Vamos lá, fui informado que a maioria já entrou, então vamos iniciar. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa segunda tutoria. Para quem está entrando a primeira vez, eu sou o Marcos. Eu vou acompanhar vocês nessa apresentação de casos, em que nosso objetivo nessa noite é rever os conceitos que foram adquiridos agora nessas últimas unidades e dentro de um contexto prático, né? Dentro de três casos clínicos que vão ser apresentados e discutidos entre a gente. O objetivo, a proposta é que seja um ambiente aberto em que a gente compartilhe das experiências. Na nossa última tutoria, a gente fez uma apresentação de cada um, então foi possível ver que existe uma diversidade além de localização, né, geográfica, de tipos de formação e de objetivos profissionais e objetivos já concluídos por cada um dos farmacêuticos. É um curso voltado a farmacêuticos, então todos aqui estamos entre pares, entre farmacêuticos. E, e é isso. Algumas pessoas não estavam na aula anterior ou não estavam no comecinho. E se quiserem se apresentar, a gente tem uns minutinhos aí para apresentar, dizer a sua formação, qual é o local do país que está. Eu acho que é legal. Acho que ficou umas duas, três pessoas que não estavam na última aula. Aí a gente vai dar algumas explicações, algumas dúvidas que já surgiram, tá? Tá aberto. Se alguém quiser se apresentar. Oi, Boa Marcos, vou noite. fazer isso. Consegue me ouvir? Consigo sim, Lincoln. Legal, vou fazer isso porque no nosso último encontro eu cheguei atrasado, estava vindo do trabalho. Meus cumprimentos a todo mundo. Reitero que é um prazer poder participar dessa formação, uma oportunidade salutar e incomparável. O meu nome é Lincoln Cardoso, sou farmacêutico, 30 anos de profissão. Estou aqui no município de Taubaté, interior de São Paulo. Vocês vão lembrar daqui não por causa de Monteiro Lobato, mas por causa da grávida de Taubaté, com certeza. E a minha carreira toda, né, eu atuei e atuo até hoje no setor de farmácias magistrais, muito ligado ao campo da fitoterapia e desenvolvimento de fitoterápicos, e também sou professor universitário. Sou professor há 20 anos de farmacognosia, farmacologia e farmacotécnica. Obrigado, Lincoln. Mais alguém? Então vamos lá. É, a dúvida do Carlos foi a respeito da parte de reposição, né? Carlos, a princípio a gente tem lá no mesmo local onde está o link da aula, lá no ambiente EAD, a gente tem a aula anterior já, que foi postada, e foi proposto que as pessoas que excepcionalmente não pudessem comparecer ao encontro, fizesse uma atividade de reposição que consiste em elaboração das respostas a um dos três casos clínicos, que fica a sua escolha, fica a seu critério. E a partir disso é computada a nota como presença. Foi uma maneira que a gente que achou de poder, porque todo mundo tem uma atividade diversa, tem algo. E pode ocorrer, inclusive, imprevisto de estar tudo programado e não dar certo. Então, uma maneira, a proposta do curso é uma proposta com as tutorias, mas que uma segunda chance, que o objetivo mesmo é aprendizado e não uma avaliação em si para reprovar e tudo mais. Então, o objetivo mesmo é aprendizagem. Semana passada, eu vou compartilhar com vocês, a gente fez como se fossem umas regrinhas, a gente combinou, né? Aqui durante o início umas regrinhas para que decorresse bem a aula, para que decorresse bem a tutoria. Então, eu vou compartilhar aqui, vou relembrar aqui com a gente.
Estão vendo minha tela? As regras combinadas para o trabalho em grupo. Toda pergunta é bem-vinda. Levantar a mão antes de falar. Hoje estamos com menos, acho que é um pouquinho mais fácil, mas sempre que possível a gente levantar a mão e eu peço a ajuda de vocês. Porque quando eu estou em outra tela aqui, hoje eu estou só com um monitor, eu não consigo ver quem levantou a mão. Então, na medida do possível, a gente conseguir ver ali, vocês puderem me auxiliar nessa parte. Inclusive, sobre as perguntas do chat, muitas vezes a gente não consegue, não tem a oportunidade de estar com o microfone aberto ou até mesmo com a câmera aberta. Então, as perguntas e as respostas do chat ajudam a enriquecer esse debate nosso. A pontualidade, a assiduidade. Tínhamos combinado até 1 minuto de fala, mas que a gente tá com, apesar de não querer ultrapassar até as 20 da noite, 22, perdão, a gente está conseguindo levar bem sem restringir esse minuto de fala. Nem todo mundo sabe de tudo, toda dúvida é bem-vinda. A sua dúvida, por mais que talvez você ache simples ou algo do tipo, ela é sempre bem-vinda. Os títulos fora de sala, que somos todos farmacêuticos, pares, os doutores, os mestres, os títulos ficaram fortes. Microfone aberto para falar. E o que fica em Vegas, foi uma brincadeira. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que a gente debater e tudo mais, a gente ficar restrito ao nosso grupo, levar aqui para o nosso grupo e buscar só o conhecimento. Respeitar a opinião do próximo, respeitar a opinião alheia, mesmo que divergente da nossa. É sempre uma regra de convivência que acho que nem precisa ser dita, né? Então, vamos lá. Nosso primeiro caso prático, eu postei lá para vocês, acabei tendo que postar depois o PDF, porque o fórum não estava carregando certinho. Então, é a respeito de uma prescrição, né, de uma receita simples. A paciente, MA 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriano. Considerando a situação descrita, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Quem quiser conversar, aí a gente vai colhendo as sugestões e depois a gente abre para discussão conforme a conteudista, que desse conteúdo de hoje foi a professora Ellen Thanos. Não sei se alguém conhece ou quiser conhecer. É, é uma professora de farmacognosia que fez o conteúdo dessas aulas sobre a parte dos compostos das plantas. Vamos lá, Viviane, pode começar. Então, a descrição para pessoas, na farmacopeia está 12 anos, né? E no manual de MSD está para 6 anos, mas não é isso a questão do estudo. O que o farmacêutico deve estar passando na utilização da valeriana é primeiro saber se ela está grávida, porque não há estudo comprovando segurança da valeriana na gestação. Segundo, se ela não está usando nenhum medicamento com depressor do sistema nervoso central, porque é uma interação muito grande. Então, ela vai ter dificuldade também de orientar, que ela vai ter dificuldade em dirigir e manusear equipamentos. A possibilidade de dor estomacal também, com os efeitos adversos. Obrigado. Quanto à prescrição, o que que a gente já diz de avaliar a prescrição mesmo, ou apontar ou pontuar os erros, né, que dentro da nossa rotina a gente sabe que é bem comum.
essa é digitalizada, né? Uma prescrição que foi digitada. Então a gente já passa um problema que já era para não existir mais, mas que ainda existe, que é a legibilidade da receita. É, essa seria a receita que você ia pegar ali na farmácia, toda pronta, não está cortada. É uma receita que chegaria para você ali ou na dispensação, na farmácia comunitária, ou na manipulação. Seria o excesso, né, de valeriana ao dia, porque a valeriana só deveria tomar à noite. Posso falar, Marcos? Pode sim. Eu tinha lido antes, mas eu não tinha estudado, né? Então, Aham. agora eu fui e consultei o memento fitoterápico. No memento, a valeriana, a dose dela é de 45 a 125 miligramas de dose diária. Então, eu concordo com a Viviane. Eu acho que essa quantidade ao dia aqui está meio excedente. Embora eu acho que deve ter. Talvez conversar com a paciente, né? Saber o porquê que ela está tomando esse medicamento. Conhecer um pouquinho da rotina dela, da vida dela. E orientar, se fosse para o sono, né? Orientar a tomar à Uhum. noite, 2 horas antes de dormir. Não tomar bebida alcoólica, né? Junto com o medicamento. Mas eu não sei os colegas, mas eu achei a dose um pouco alta. É isso. Obrigado. Acho que aqui na receita, a gente vê que, apesar do Brasil não ter uma legislação quanto ao carimbo, né, do CRM, a gente não tem a assinatura e nem um carimbo médico. É uma, se chegasse uma prescrição dessa, seria aceitável dispensar? Alguém levantou a Não. mão, eu acho. Quiser levantar a mão, eu não estou conseguindo ver, mas pode falar. A valeriana, eu acho que ela é sob prescrição, se não me engano. Tem que encontrar essa informação, mas eu, se não me engano, ela é sob prescrição, né? Tem que ter prescrição. Tem que ter Ela é tarja prescrição. vermelha, não é? Tem que ter prescrição dela. E Isso, a gente. até, se eu não me engano, eu trabalhei em farmácia de manipulação, mas já faz algum tempo. Eu acho que nem nós, farmacêuticos, podemos prescrever, só o médico que pode prescrever. É. Ela, a Essa é o, achaguanda. Marcos? a valeriana, quanto à prescrição do farmacêutico, ela tem uns pormenores, porque não é tanto Uhum. sobre a valeriana, mas sobre a indicação da valeriana. Então, Isso. foi uma Sobre o indicação de uma. diagnóstico, né? Isso, Uhum. do diagnóstico. Uhum. Bom, É passível do farmacêutico prescrever, mas, sobretudo, que vai ser levado em consideração para a dispensação ou para a prescrição, para saber se você pode ou não prescrever, seria as indicações que ela está sendo prescrita. Sim. Alguém tinha pedido para falar, fui perdão? fui eu. Gilmar, boa noite a Oi, todos. Gilmar. Como a gente tinha falado anteriormente, né, Marcos? É muito de olhar para o paciente, né? Ouvir a anamnésia dele e entender por que uma valeriana, como concordo com as colegas, né? Um teor tão alto, por que prescrito de dia. Às vezes a gente tem que entender a circunstância. E aí eu lembro que no material da gente de estudo fala do nosso contato com o prescritor, algo fundamental. Às vezes, antes de barrar ou de dizer que aquilo está errado, de deixar o próprio paciente, o próprio cliente com mais dúvida, o caminho da gente é tentar falar com esse prescritor, tentar entender com esse prescritor por que foi feito esse tipo, se há necessidade, ou esclarecer ele, ajudando ele a entender que a valeriana tem um limite, aquela situação toda, né? Então a gente, ao ver uma prescrição como essa, que a gente nota que tem uma falha, que tem um erro, a gente tem que corrigir, sim, mas essa correção eu sempre acredito que ela não precisa ser danosa para o cliente, né? Tentar, principalmente no caso da fitoterapia, onde a gente quer chegar a um objetivo
que é solidificar, né, a presença da fitoterapia no SUS e para além do SUS, né, na sociedade como um todo. Obrigado, Gilmar. Ô, Marcos, só para avisar que o pessoal comentou aqui no chat também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Bianca falou que durante a análise da prescrição não ficou claro o farmacógeno. Quanto à prescrição, necessário tempo de tratamento, o nome botânico seria importante. Porque a gente tem o extrato pronto, o extrato seco, então a forma que foi prescrita. Ele pode ser tomado 3 vezes ao dia. Em que horário também, né? 3 vezes ao dia, por exemplo, se eu tomar a cada 15 minutos, é 3 vezes ao dia. Então, acho que como a gente a prescrição não se conhece, o outro lado que está recebendo, ou talvez ela tenha recebido a orientação do médico, mas a forma que a gente orientar isso ao paciente, porque o Brasil é diverso, a educação é diversa, então, às vezes o paciente achar que está tomando e se ele tem um pico de ansiedade 3 vezes ao dia, isso não passou nem 2 horas entre um e outro, então acaba que orientar quanto ao horário do uso. Eu acho que a prescrição deveria vir mais clara, isso facilita muito até para o paciente, mas é nosso papel também orientar. Aqui, a É, nomenclatura botânica, data, carimbo, assinatura do prescritor. Perdão. eu tô falando porque eu não tô conseguindo levantar a mão, não tem opção aqui para eu levantar a mão. Imagina. É, então, eu li um artigo do .gov.br, que é de uma monografia traduzida de Valeriana, que fala que a dosagem pode ser de 400 a 600 miligramas por dia. Um artigo que tem no Aham. site do, Do Govin. do Gov. Aham. Oi, Então, Lincoln, pode nesse falar. caso, ela não estaria assim Em fora da sobredose, né? dosagem. Uhum. Uhum. Olá, pessoal. Eu observo aqui na prescrição propriamente dita, né, no modo da redação, a ausência de informações relevantes, porque ali se refere unicamente a um nome vulgar da espécie, é bastante comum, então é difícil haver confusão com a denominação botânica, mas ele não explicita detalhes de forma farmacêutica. Então, uma preocupação ali, por exemplo, valeriana, o quê? Droga vegetal em pó ou extrato seco. Possivelmente vai ser utilizado um extrato seco, porque do ponto de vista farmacotécnico é o que mais viabiliza a preparação do fitoterápico. Contudo, há de fato uma grande diversidade de extratos secos no mercado. E os estudos clínicos que sustentam o uso de valeriana em fitoterapia, embora tenham utilizado extratos secos no modelo experimental, foi validada uma dose em torno de 1 a 7,5 miligramas de derivados sesquiterpênicos expressos como ácido valerênico. Então, a questão aí é essa dosagem de 200 miligramas referente a qual forma extrativa, qual tipo de derivado. Porque se for um extrato, por exemplo, os extratos disponíveis no mercado brasileiro, eles variam de 0,4 a 0,6% de teor. Embora uma diferença de 0,2 em questão percentual, isso é clinicamente relevante. E essa dose de 200 miligramas, ela engana, porque existem sim, de fato, como os colegas aqui pontuaram, literaturas que mencionam até doses de 500 miligramas de valeriana 2 vezes ao dia. A pergunta crítica que cabe ao farmacêutico é: 500 miligramas 2 vezes ao dia do quê? De qual forma extrativa ou de qual tipo de derivado vegetal? Porque o pensamento clínico ele tem que se basear na dose que aquela forma entrega do marcador fitoquímico ativo, embora a prescrição não deva ser feita com base na dose dessa substância ou grupo de substâncias. Mas é nesse nível que nós temos que pensar clinicamente. Quanto que a forma farmacêutica entrega
de marcador fitoquímico ativo para o organismo daquele indivíduo. Porque se a gente se basear unicamente num valor numérico, que pode ser de 100 a 500 miligramas, sem se questionar qual é a forma do insumo vegetal, isso é muito genérico, é muito superficial, que nós temos que pensar do ponto de vista farmacodinâmico. Obrigado, Lincoln. Exatamente, diferente de uma alopatia ou algo que a gente consegue saber que um comprimido de 500 miligramas de dipirona vai entregar 500 miligramas de dipirona. Então, dipirona só, ou ali a gente consegue entender exatamente o que vai ser entregue da parte da farmacodinâmica. Deixa eu continuar aqui no chat. Orientar o paciente sobre os principais efeitos colaterais, sonolência. Não ficou claro se é feito como droga vegetal pulverizada ou com extrato seco. Exatamente o que o Lincoln citou para a gente. Acredito que a posologia também deve estar de maneira mais clara. Dependendo da escolaridade, poderá entender que usa somente durante o turno de ônibus. Exatamente. A posologia, assinatura e carimbo. O médico está prescrevendo, achando tudo pode é natural, consequentemente é perigoso. A gente entra de novo o que a gente sempre repete e tenta passar isso aos prescritores, no geral, né, que a gente recebe às vezes umas fórmulas umas cápsulas bem malucas, em que a interação, só porque é tudo natural, não é levado em consideração. Vamos ver aqui o que a gente tem preparado pelo nosso conteudista. Ó, a avaliação da prescrição deve ser observada, perdão, legibilidade com ausência de rasura e emendas, é o que a gente citou, identificação da instituição, do profissional prescritor, número de registro do respectivo profissional, identificação do paciente, ó, o que a gente citou, o que vários de vocês citaram, nomenclatura botânica, concentração barra dosagem, a forma farmacêutica não tem também, quantidades, respectivas unidades, a posologia e o modo de usar, a duração do tratamento é muito importante, local e data de emissão, assinatura e identificação do prescritor. Então, assim, qualquer ausência de qualquer um desses itens poderia levar à não dispensação, né, a depender do profissional, e, consequentemente, a gente ter um prejuízo ao paciente, né? É o que a gente citou também sobre pode ser prescrito por farmacêutico? Sim, pode ser prescrito, depender da indicação. A gente já tem ele industrializado, a valeriana é bem disseminada, é fabricada, é bastante fabricada, né? Então a gente, por exemplo, aqui ó, a valeriana informa que é 50 miligramas do extrato seco. Aqui da Valisome já é uma dosagem maior, mas também não está aqui, né? Mas a gente consegue ter essa informação melhor, por exemplo, na bula ou na própria caixinha sobre quanto ao tipo de preparação. Alguma dúvida quanto a esse caso, gente? Então vamos lá, vamos caso. Oi, perdão. Eu tenho. É dúvida mesmo. No caso, ela pode ser excretada pelo leite? Ela é excretada pelo leite? Eu creio, eu não me lembro agora de cabeça, mas a gente pode consultar, já que minha tela está aqui, a Porque se gente for e pode. a paciente for lactante, ela tem que suspender o uso ou a lactação, não é isso? Isso. Eu até citei esse site aqui para vocês, que eu costumo usar na minha prática mesmo de prática clínica, e ele tem a parte de fitoterápicos. E essa pergunta entra ali na anamnese, se eu não me engano, foi Gilberto que citou, que a gente faria no começo, né? Ô Marcos, Oi. primeiramente, obrigado por esse site, é maravilhoso. Ele realmente ajuda muito, né, em todo, né? A gente que é do comercial também está Uhum. explorando ele, está tirando muita dúvida.
E a Valeriana, acho que foi o Lincoln que falou da último encontro da gente sobre a questão de medicamentos fitoterápicos, mas industrializados, né? Já nesse patamar de linfolizados, superpulverizados. Foi. E aí a gente também fica naquele embate, né? Até quando é fitoterápico, né? Hoje a gente tem a indústria que está bem de olho, alguns laboratórios estão de olho sim nos fitoterápicos. Por quê? Porque é um apelativo social, né? A sociedade começa a despertar para essa prática de utilizar fitoterápico. E aí é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, né? A gente tem que estar bem atento. Então é uma maravilha assim a gente poder discutir, né, no âmbito aqui de todos os farmacêuticos, olhar essa questão muito como você disse, né, da anamnésia, somar com conhecimento. Não é brincadeira, né? Fitoterápico também pode levar prejuízos sérios à vida de quem está utilizando. Ó, o que é uma compatibilidade provável, que é seguro, já foi relatado o uso, mas faz algumas ponderações, né? Não é uma classificação, por exemplo, seguro melhor opção. Compatibilidade provável. Então a gente pede que use moderado, porque por conta dos efeitos sedativos aos lactentes, deve ser melhor evitado em prematuridade e no período neonatal. Então, acho que justamente pelo deve ocorrer, pode ocorrer uma certa excreção no leite, mas é compatível com a lactação. Vamos lá? Caso prático 2. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo em uso, tendo o seguinte relato. Comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. Como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integralidade e à qualidade da medicação. O que poderia estar ocorrendo? O que vocês acham? Se alguém levantar a mão, já pode ir falando. Eu não consigo levantar a mão, Tudo então eu vou bem. falar. Eu creio que falta nos recipientes para ajudar por ser higroscópico, a cúrcuma é bem difícil de trabalhar com ela, e eu creio que faltou recipiente apropriado para estar junto com ela e também colocar sílica no potinho junto para melhorar essa questão também de higroscopicidade do ambiente, né? E dentro das cápsulas também. Daí não a sílica, né? Daí os recipientes Uhum. apropriados. E a quantidade certa, né, desse recipiente, porque às vezes eles colocaram, mas não foi suficiente para a quantidade de cúrcuma ali. É a própria manipulação, né? O problema na manipulação. No manual fitoterápico que eu li, fala que o preparo de recipiente, para não acontecer isso, tem que ser superior a 50% do que é o ativo do fitoterápico. Então, se tiver a cúrcuma superior a 50%, ela vai causar isso na cápsula, essa umidade. Eu acho que também tem que verificar como que está sendo o armazenamento disso também, né? Que deve ficar em frascos fechados, longe de luz, de umidade, de calor excessivo, para não ter problemas de degradação, né? Então tem que ficar num lugar fresco, né? Protegido da luz. É, eu acho que é um dos fatores também que pode levar à degradação, né? Da matéria-prima. A gente sabe que ainda acontece muito de armazenar o próprio medicamento, ou não só esse, mas muitos medicamentos dentro do banheiro, no armário do banheiro. É um local extremamente úmido, né?
A cúrcuma já tem essa propriedade higroscópica e ainda num ambiente propício a isso. Sabe uma coisa curiosa? É Ah, justamente essa cultura do armazenamento. Eu vejo muito isso na minha rotina profissional. O cliente, o paciente, ele traz aquele feedback do problema semelhante a esse ilustrado no caso, e claro, na primeira queixa, atribuindo a culpa daquilo à farmácia que o dispensou. E aí você, né, um pouco mais curioso, vai ali argumentando e descobre, mas onde a senhora guardou mesmo o seu medicamento? Ah, mas eu deixo no banheiro, perto da pia, que é mais fácil para eu usar. Ou então eu deixo ali na janela, eu moro no interior, aqui é muito comum isso, aquela janela sobre a pia que dá para o quintal. Então a hum, pessoa deixa ali em cima da pia todos os potinhos. Isso é muito comum. É claro que esse saber não isenta o profissional de todos os cuidados farmacotécnicos prévios que devem ser adotados para uma formulação como essa, porque, como bem os colegas colocaram aqui, cúrcuma em pó, principalmente, é o ó para manipular. Como eu costumo dizer, é coisa que a gente deixa para o estagiário, porque ninguém merece lidar com aquele pó. E todos esses cuidados que os colegas pontuaram, eles são muito importantes. E eu acho que o que mais me chama a atenção, que é o mais difícil de difundir a título de convencimento, me perdoe a colega, eu não prestei atenção no nome, mas que mencionou o percentual de pó em uhum. relação ao pó de droga vegetal, que deve ser em torno de 50%. Isso é um cuidado farmacotécnico muito importante para garantir a estabilidade de encapsulados de cúrcuma em pó, contando, é claro, a composição desse recipiente, que tem que ser bem planejado do ponto de vista dessecante mesmo. Obviamente que a gente não pode, de maneira nenhuma, generalizar, mas às vezes a gente, na tentativa de se tornar mais competitivo, acaba utilizando menos recipientes para que o seu produto ali que você vende, que você oferta, seja mais barato. Mas e acaba utilizando mesmo menos recipiente e caindo nessa possibilidade. É, acredito e espero que isso seja minoria, mas realmente a gente sabe que acontece bastante. É aí onde que está a lei, né? Se a gente for seguir a lei e a regra, você sabe que existe até um preparo para o meu fornecedor. Ele tem que me comprovar que ele está me fornecendo uma cápsula íntegra, que tem qualidade, que passou por estudo de análise, né? Eu também tenho que entender, porque eu acho que aí tem duas situações, uma para fora da farmácia e uma para dentro. Concordo com o Lincoln, né, quando Uhum. ele diz que tem que sondar do cliente, qual foi a participação dele naquilo ali. Em contrapartida, ver com o meu setor de qualidade o porquê chegou a esse ponto, né? Levando, como o Marcos disse, levando em consideração que a gente está trabalhando todo certinho, está usando os insumos corretos, a técnica perfeita, o local onde eu encapsulei essa cúrcuma, né? A cúrcuma é de qualidade, eu sei o teor dela, levando em consideração o correto. Porque quando se pensa em baratear é muito perigoso. Né? É muito perigoso. Você É, trabalha com um produto que às vezes não é o produto, não é cúrcuma, é, é qualquer outra coisa colorida ali de cor parecida. o próprio controle de qualidade, né? Se é feito do insumo que você comprou, como foi citado, do fornecedor, e quando você recebeu esse insumo, você fez controle de qualidade? Tem um controle de qualidade, o teor de umidade que você recebeu já essa cúrcuma, ela está dentro ali do que foi vendido, até vendido para você, ainda está no prazo de validade? A gente sabe que ocorre. Infelizmente, a gente sabe que ocorre muito. E então, um bom controle de qualidade do recebimento, e controle de qualidade não leva só em conta o que você recebe ali na hora, né? O controle de qualidade é até na hora de escolher um fornecedor. Às vezes vai ter que priorizar realmente qualidade em detrimento do preço. A gente sabe que não existe no mundo almoço grátis. A gente tem fornecedores de qualidade com preço justo, mas a gente sabe também que um preço muito inferior a todos os outros fornecedores, a gente deve sempre desconfiar. E o controle de qualidade realmente começa quando você está escolhendo que tipo de fornecedor você tem para sua matéria-prima, para o local que você quer
que, é, que você quer comprar. E também é um papel do farmacêutico, né? Que a degradação já pode estar ocorrendo em dois cenários, ou antes, lá mesmo, lá na hora que ficou armazenado muito tempo, a hora que chegou, a hora do transporte, e na casa do paciente após a compra. Deixa eu só complementar outra coisa, Marcos. Essa questão já do escurecimento, é que eu não estou conseguindo ler aqui, que tem um quadrinho aqui na Oh, frente. perdão. Isso, ajuda mais, é isso. Menciona aqui a possibilidade, ou não, a ocorrência de escurecimento, não é isso? Isso. Né? Isso daí já é decorrência do ocorrido, porque seja pelo descuido farmacotécnico ou pelo descuido de armazenamento no local de uso, o que houve foi a captação de umidade, gerando os fenômenos decorrentes da alta higroscopicidade. Em resumo, a água ali está sendo o problema. Uhum. E os curcuminoides são compostos altamente oxidáveis e hidrolisáveis. Nesse sentido, é muito provável que esse escurecimento está ocorrendo por processo de oxidação dos curcuminoides, em especial da curcumina, que é o constituinte majoritário da fração curcuminoide de cúrcuma. Então, possivelmente. Aliás, assim Uhum. como todos os compostos fitoquímicos de propriedade antioxidante, eles são kamikazes, né? São moléculas que se oxidam ante outras. Então, eles têm alta velocidade de oxidação. Então, a curcumina não aguentou. Se não tem condições Uhum. apropriadas ali de controle de umidade, fatalmente os curcuminoides vão oxidar e, por conseguinte, vão escurecer. Acho que foi quase uma unanimidade que esse início aí se deu por alguma causa das características do produto, né? De ser altamente higroscópico e relacionado à umidade. Até a própria escolha da cápsula que você vai envasar e que você vai encapsular, perdão, também tem que levar em consideração as características do produto, né? Então, seguir rigorosamente os manuais, a farmacopeia e todos os manuais para que você consiga oferecer um produto e que o paciente, mesmo em condições um pouquinho mais adversas, obviamente, porque a gente não tem como contar sempre que o outro lado vai fazer totalmente 100%, né? Então, a gente tem que hoje em dia, prever, mas que dentro do possível a gente consiga atender. Mais alguma contribuição? Vou mostrar a fotinha de como estava a cápsula. Ó, uma das coisas que você pode perguntar se o paciente não levar tem a foto da cápsula? Tem a foto da embalagem? A senhora está com o medicamento e com a prescrição? Mostrar como foi, às vezes só chegou lá relatando isso para gente, como a senhora usou o medicamento, estava bem fechado, o que a gente citou muito o armazenamento. A cápsula foi bem escolhida e a manipulação seguiu o manual de boas práticas. Então, diante dessas informações, o farmacêutico quem vai analisar que no dia seguinte poderia até, isso pode ser ali um ponto de uma mudança, talvez na sua escolha de fornecedor, na sua escolha de cápsula, e ver que o processo que você adotou ali naquele momento não estava adequado. Ó, a foto das cápsulas. A embalagem seria essa, embalagem leitosa, proteção de luz. Foi que o Lincoln e para outras pessoas. Não sei se Perdão? tem a sílica, né? A presença daquele saquinho de sílica para Isso, auxiliar, né? Aquilo que você disse, prevenindo que o cliente ele vai colocar, como o Lincoln disse, ali no banheiro, vai colocar ali no quarto com ar-condicionado, enfim, né? exatamente. Então, assim, os extratos secos geralmente são altamente higroscópicos e ocorreu o amolecimento da cápsula, a oxidação pelo fator umidade e o escurecimento. A quantidade foi que foi bem citado bem no comecinho sobre a quantidade de recipiente, está ali pelo menos em 50%. E se o volume do insumo for maior e não poder ocorrer
esse 50% em cada cápsula, a gente fracionar em duas ou mais cápsulas. Exemplo desse é o citrus e o arântium, o Hypertium perforatium e a valeriana que a gente falou anteriormente. Aqui a gente tem exemplos de, de extratos altamente higroscópicos e do quanto ele absorve a própria água que está no ambiente aqui no tempo zero e depois de 123 horas. Alguma dúvida quanto a esse segundo caso, perdão? Posso Eu, compartilhar uma experiência aqui sobre esses extratos, especialmente sobre o de Hipericum, que foi mencionado aqui no slide anterior, e esse slide que estamos agora também, ele vem combinar direitinho, que é experiência prática minha. O Hipericum perforado, na primeira dezena dos anos 2000, ele estava meio que na moda, vamos assim dizer, porque foi um momento de maior prescrição, porque o extrato tinha acabado de ter uma ampla divulgação no meio médico, principalmente. E começaram a ocorrer diversos problemas farmacotécnicos, principalmente no meu meio profissional, em relação a preparações contendo extrato seco de Hipericum perforato. E aí eu precisei me debruçar sobre a causa para entender melhor as características desse insumo, e de fato não foi difícil constatar a alta higrospicidade dele. E aí o que nós encontramos como solução simples, porém bastante resolutiva? Assim que a gente já recebia o lote do extrato seco de Ibérico, a gente já fazia, já procedia uma pré-diluição do pó em 50% peso com o aerosil que é mencionado aqui. Uhum. Então, ele já é um extrato que ele tem um teor, né, de hipericina estabelecido, observando que a dose prescrita não é referente à hipericina, e sim ao extrato seco. Então, isso facilita esse procedimento de pré-diluição. E aí a gente implantava dentro do laboratório, é claro, um fator de correção de teor por conta dessa dessa própria diluição que a gente adotava. Mas isso ajudava muito, inclusive pelo período de armazenamento, porque às vezes esses extratos, e aí foram citados três ótimos exemplos, inclusive o de Citrus aurantium, que é altamente higroscópico. Às vezes esses problemas de higroscopicidade eles já começam a se manifestar durante o período de armazenamento da matéria-prima no laboratório, por mais controle de umidade que se tenha e todos os cuidados tomados, porque são pós extremamente sensíveis à umidade. E essa pré-diluição com agentes dessecantes, como é o melhor exemplo, o aerosil, que é o dióxido de silício coloidal, é uma experiência que me resultou situações que resolveram, me ajudaram a resolver o problema. A maltodestrina ali que é mencionada, ela é um ótimo recipiente também e ela é muito usada na fabricação dos extratos secos. Quando o extrato seco ele é um extrato fluido lá no fabricante, aí passa por diferentes técnicas, geralmente é o spray dryer ou liofilização, enfim, e ele tem que ser embutido num recipiente de matriz sólida, por muitas vezes é adotada a maltodestrina. E aí cria-se um ciclo vicioso incrível, porque a maltodestrina, ela assume um comportamento altamente higroscópico quando incorporado da fração do extrato vegetal. Por isso que os extratos secos têm tendência de ser altamente higroscópicos, independente da espécie botânica. E isso, de fato, é desafio em todos os laboratórios de manipulação, seja magistral ou industrial, porque são matérias-primas que requerem esse cuidado especial. Muito obrigado, Lincoln. Mesmo a gente controlando ali o ambiente, controlando até mesmo a umidade presente no ambiente, o manual de boas práticas, a gente requer mesmo várias ações para que a gente até preserve e esse prejuízo não ocorra antes mesmo de você efetuar a venda do material, né? Mais alguém? Então tá, vamos para o nosso terceiro caso da noite. Paciente JA, 48 anos, vendedora, apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação: xarope de guaco, 300 ml, textura de micânia, levigata, guaco, folhas,
A diluição 1,5, 10%. Xarope, quantidade suficiente para 300 ml. Tomar 10 ml 3 vezes ao dia por 10 dias. Nessa aqui a gente já vê que já tem a assinatura do médico, do CRM. Quais providências esse profissional deve fazer com relação a essa prescrição? Deixa eu deixar aqui um pouquinho de novo para vocês. E que, levando em consideração o outro primeiro caso, a gente já começa ali vendo os itens da receita, né? Data de emissão, assinatura, tá mais bem descrita do que a anterior, mas diante dos componentes, dos itens da prescrição, o que que você, como farmacêutico, que recebeu essa receita na sua farmácia, deveria, para que lado a gente seria nosso pensamento crítico quanto a isso? Eu não estou vendo a tela também, então quem levantar a mão pode ir falando, tá bem tranquilo. Qual seria uma primeira, talvez a primeira pergunta que é um xarope que você faria a esse paciente de 48 anos e chegou com essa prescrição de um xarope? Pergun- Perguntar se ele é diabético. Exatamente. Porque a base, se for É, só manipular se a não base é, do se for xarope, manipular, pode até fazer um xarope diet, né? Mas se já tiver manipulado, não vai poder dispensar. Eu acho que tinha alguma orientação, se ele tinha um problema, o guaco. Estou tentando achar que eu lembro da aula, de ter visto a aula, alguma coisa que tinha. Estou tentando lembrar aqui. Lembrando que o guaco ele é uma cumarina, não é isso? E aí tem isso. aquele fator anticoagulante, né? O fator que ela auxilia, ela tem essa função. O nosso professor de gnose aí vai saber melhor, mas lembrar, né, a faixa etária de idade, se ele faz uso de alguma medicação, para não ter interação medicamentosa tão comum, né, nessa situação, é sempre sondar. Eu acho que a anamnese é tudo para que a gente possa fazer um trabalho correto, né? Então eu também perguntaria, eu gostei muito da pergunta dela, né? Primeiro, se é diabetes, que é o mais comum, se faz uso de alguma outra medicação, que medicações são essas, se já teve algum problema, né? Levando em consideração a origem, né? Ser uma cumarina. Até recentemente, uma discussão que a gente teve sobre esse caso durante o treinamento para tutoria, foi levantada essa questão, o, o, o médico, que é o nosso coordenador, existe a interação ali que ela é bastante teórica, mas que na prática mesmo a interação das cumarinas com o anticoagulante, a varfarina, se eu não me engano, ela acaba que durante a prática ela não é tão vista quanto ela é descrita teoricamente. Até pela quantidade de cumarinas no xarope, então são vários fatores. Mas as interações, no geral, sim, devem ser revistas sempre, né? Não é porque é natural que não vai interagir com o medicamento alopático que o paciente já está em uso há muito tempo. Sabe, Marcos, quando a gente fala sobre as interações medicamentosas, a grande maioria das interações medicamentosas envolvendo fitoterápicos, elas são difíceis de Uhum. se sustentar de maneira consistente por evidências, dado a complexa composição fitoquímica, de fato, das plantas medicinais e dos fitoterápicos. E cabe também observar e complementar o que você colocou, que muitas vezes esse teor de substâncias bioativas, eles são pequenos e podem variar grandemente. Contudo,
com base na fundamentação teórica dessas Uhum. possibilidades, isso requer atenção clínica, sim. Onde eu acho magnífico a oportunidade que o farmacêutico tem no quesito de monitoramento da fitoterapia. Assim como a gente faz com a farmacoterapia convencional, a gente também deve pregar o monitoramento da fitoterapia, Sim. mesmo porque existem fatores que às vezes extrapolam até mesmo a nossa percepção diária. Por exemplo, uma interação de cumarinas de qualquer um dos guacos ou de outras espécies botânicas cumarínicas com os anticoagulantes e também os antiagregantes plaquetários tem fundamentação teórica. Qualquer livro de farmacologia vai mencionar essas possibilidades. Contudo, na prática clínica, de fato, é muito pouco observado essas ocorrências. Entretanto, é um tipo de interação que ela é de natureza farmacodinâmica, mas as cumarinas dependem de metabolização hepática. E boa parte das isoenzimas envolvidas nesses processos de metabolismo, elas dependem de expressão gênica. Ou seja, as minhas enzimas Tá. não são as mesmas que os dos meus Uhum. colegas aqui. Então, o meu metabolismo não é o mesmo. Então, sei lá, vai que você deu a sorte de pegar um indivíduo de biotipo de baixa expressão de CYP3A4, por exemplo, que é responsável por boa parte da metabolização de tais substâncias. E aí, esse indivíduo ele vai ter uma metabolização, uma depuração mais lenta de cumarinas. Aí, esse requer uma Uhum. atenção mais detalhada, principalmente pensando ali nesse paciente que ele tem 48 anos, já não está jogando bola como jogava antes, né? Então, assim, 48 anos já começa ali a aparecer algum distúrbio de saúde, já começa a visitar os distúrbios crônicos e pode também ter uma herança de saúde aí de algum problema relacionado à cascata de coagulação. Então, sim, o monitoramento é importante. A gente não deve, de fato, ficar É. caçando pelo em ovo, porque caçar pelo em ovo é contra a própria clínica. Contudo, monitorar é sim, eu diria, a obrigação Sim. clínica do farmacêutico, de fato. Isso está dentro de tudo que a gente é atribuído a fazer, né? Até não só monitorar, até pelos efeitos adversos, a farmacovigilância de fitoterápicos também deve ser notificada, efeitos adversos, reações adversas. Então, tudo deve ser notificado, até para a gente, em algum momento, ter literatura e ter dados para embasar de que não é só mais teórico, né? Então, se a gente não consegue ter os dados. E, fora isso, não só para o guaco, mas para tudo, é, é pesar o risco sobre o benefício, né? De, de utilização do guaco, por exemplo, em um paciente que esse tipo de expressão de enzimas a gente não vai ver só de olhar o paciente. Então, é sempre pesar o risco sobre o benefício de não só do guaco, mas de qualquer um dos produtos fitoterápicos, alopáticos, o que for, o que tiver sido prescrito. Isso é parte da nossa rotina como farmacêutico. Aproveitando o gancho de vocês, eu presenciei sim reação alérgica cutânea na família com o uso de guaco. Ai, muito simples. Então a gente faz o Uhum, xarope de guaco em casa. E aí, de repente, aquela coceira, aquela vermelhidão, inchaço por conta do guaco. Então, assim, a gente acha que é simples, mas não é uhum. não. É bem isso que o Lincoln estava falando. É porque é cultural, Essas né? reações alérgicas, e isso é porque ele é Aham. de uma família, né? E as pessoas que são sensíveis, né? E aí acaba, né, estimulando e o corpo vai reagir, né? Então, eu presenciei isso na família. Não, deveria, e às vezes a gente até acaba, vem na maioria das bulas, está lá, contraindicação, a hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. E isso também, às vezes, a pessoa já sabia de algo sobre isso na sua família, que tinha tomado algo, e também é algo que a gente deve levar em conta na hora de dispensar, não só os alopáticos, mas também a parte dos fitoterápicos. Muito boa a contribuição, porque é, talvez seja mais raro da gente se ver assim na prática, né, do paciente voltar ou da gente ser informado sobre uma reação alérgica a algum dos fitoterápicos. E
Obrigado pela contribuição. Por nada. Mais alguém gostaria de contribuir? Só aproveitando o que a Leila falou sobre essa questão de fazer o xarope em casa, é muito Uhum. comum, né? Esse uso popular e muitas vezes também é adicionado outras plantas, né? Outras, casca de cebola, limão, não sei mais o que, né? E assim, às vezes é uma receita de família, né? Como é que a gente vai conseguir intervir ou orientar, né? E até que ponto uma coisa vai influenciar com outra? Porque às vezes até no mercado a gente vê o xarope de guaco, mas com uma composição bem complexa, Aham. né? Não é só ele, né? Olhando agora para É. as cumarinas que vocês falaram, me chamou a atenção isso, né? Falei assim, realmente ele vai interagir com outros, né, fitocomplexos. E é Deixa Então, eu fazer uma natural, outra né? colocação aqui. sim. Olha Fica à uma vontade, observação gente. interessante. Vocês prestaram atenção ali na prescrição? Ó, tintura de Licânia levigata, guaco, folha, e aí vem um critério que eu busco trabalhar muito no meu dia a dia em relação à atenção a isso. RDE, relação droga-extrato. Ali está indicando 1:5. Olha que importante isso. A relação droga-extrato 1:5 implica que isso, portanto, é uma tintura de um percentual relativo de 20%, o que significa que há uma relação de 20% de droga vegetal extraída para a produção de 1 litro de tintura final. 20%. A gente tem muito no mercado, aliás, em maioria em relação a esse produto, a tintura em 1:10. A maioria dos fornecedores nos entrega tintura 1:10. Alguns menos avisados e não tão atentos a esse critério farmacotécnico pensam, por engano do número, que a relação droga-extrato 1:10 é mais forte, ou maior, ou mais concentrada do que 1:5. Não, 1:10 Uhum. corresponde ao percentual de 10%. É metade, 50%. Na verdade, não é 50%, né? Se você for prestar bem atenção, é um acréscimo de 100% de droga vegetal na relação droga-extrato. Então, o teor muda, o teor de cumarinas muda. Então, em resumo, se você observar ali que a posologia prescreve 10 ml, a variação de RDE 1:5 para 1:10 influencia em praticamente 100% do teor de cumarinas que ali vai estar presente. Isso, do ponto de vista clínico, é amplamente relevante. E o que eu observo muito nas farmácias Brasil afora? Não se tem essa especificação detalhada na hora de adquirir o insumo farmacêutico ativo vegetal, ou seja, a tintura. Então, como que a farmácia compra? Ela manda a seguinte solicitação para o fornecedor: preciso comprar tintura de guaco. E o fornecedor entrega o que tem. A farmácia recebe e usa. Ou seja, aquela especificação, o critério para aceitar ou rejeitar um lote, que deve se basear, entre outros critérios, mas também na relação droga-extrato, muitas vezes é ignorado. E digo mais, é esse tipo de falha que muitas vezes leva a fitoterapia à descrença. Tem muito médico que descredita a fitoterapia por questões de erros como este que fazem com que a preparação final não tenha a eficácia devida. E aí o médico, na sua experiência do dia a dia, não obtém as metas terapêuticas esperadas, acaba criando descrédito em relação à fitoterapia. Isso é um cuidado muito grande que Uhum. se deve ter. Eu ouço muitos colegas pregarem, e eu sou um dos que faz isso, né, de defender a bandeira da fitoterapia, promover a fitoterapia racional e tudo mais. Mas nós, farmacêuticos, temos um compromisso ético muito grande em garantir a eficácia, a segurança e a qualidade desses produtos, para que eles possam, de fato, permitir com que os pacientes alcancem as metas terapêuticas. Senão, o que a gente faz é justamente o oposto, é descreditar a fitoterapia. Muito bem. Muito obrigado, Lincoln. Alguém mais gostaria de contribuir com a gente?
Ó, o paciente apresenta a prescrição de fitoterápica para fazer o xarope sem especificar o tipo de xarope. A gente elencou no começo. Cabe ao farmacêutico essa abordagem, né, e conhecer o paciente com a melhor formulação. A prescrição da senhora não fala de xarope. A senhora tem alguma restrição com açúcar? A senhora sabe que a fórmula tradicional do xarope contém açúcar, então eu preciso saber, já existe um diagnóstico de diabetes, aí às vezes o paciente não tinha esse diagnóstico, ele está ali 30 ml, né, por dia de xarope com um teor, dependendo alto de açúcar, e é naquele momento, às vezes, que que vai descobrindo. Faz uso de algum medicamento? É a interação que a gente falou. Costuma fazer a aferição da glicemia, medir a glicemia? Então, ainda sobre quanto a tipo de açúcar, se o médico está ciente que ela teria alguma restrição. E o que a gente falou nos outros dois casos é: posso entrar em contato com o prescritor? Eu consigo entrar em contato com o prescritor? Esse contato ainda se tem um preciosismo um pouco grande, a depender, obviamente, do médico, quanto a gente. Até né, às vezes não é questionar a prescrição, o tipo de prescrição, mas é tentar entender o que foi colocado e qual que era o objetivo dele ali, que às vezes não está descrito. Até por. Não é comum da prática médica, né, a fitoterapia, então acaba que boa parte dos erros que ocorrem é pela mesma da descrição, forma na qual foi prescrita. A confirmação do caso. O paciente portador de diabetes tipo 2 está em tratamento com metformina. Era um paciente diabético. Considera a condição clínica da paciente e as características de diversos tipos de xarope. Qual seria a escolha mais adequada para o veículo dessa formulação ou uso de outra formulação? Alguém teria alguma sugestão? Eu Teria penso na outra Edera, né? forma? Oi? A Edera, a Edera, Ah, a não, um planta. outro tipo de formulação mesmo, em que não Ah, abaste sim, sim, açúcar. desculpa. Voei agora, voei agora. Imagina. É possível É se possível, formular sim. xarope base sem calorias, é possível. Aham, Um exemplo simples é, por exemplo, aqui poderia ser usado o clássico xarope de base sorbitol. Dá para exatamente. fazer perfeitamente. Então, se o farmacêutico contatou o prescritor para esclarecer a escolha do veículo mais adequado para a formulação e considerando a restrição que o paciente tinha quanto ao açúcar, seria interessante de outra forma o farmacêutico, em vez daquele xarope, se pode haver essa mudança. Então, assim, comunicou ao prescritor que o xarope será preparado com base de xarope dietético, Sorbitol é um exemplo, conforme fórmula prescrita em compêndio oficial. Vocês acham que teria algum outro tipo de formulação em que a gente pudesse fazer essa extração e que não fosse um xarope, mas que entregasse as cumarinas, que entregasse guaco? A própria tintura não poderia ser? Na Tomar própria em tintura. gotas, em água, se não tiver E- problema com álcool, né? Mas também vai ser muito pouco, eu acho, né? Mas é que lembra sempre, né? O álcool sempre lembra. É um lixio, uma tintura. Concordo com ela também. Acho que é uma forma farmacêutica, né? Mas é. lembrando que existe, né, os xaropes no sugo, né? Os xaropes sem açúcar, né? Uhum. E a conduta do farmacêutico seria a escolha mais adequada, né, para o veículo, para essa formulação do veículo. No caso, seria o xarope dietético, seria uma opção, o paciente aceitasse, o prescritor aceitasse essa mudança e que na palatabilidade, esse tipo de coisa, não seria uma interferência tão grande. Por conta do consumo de açúcar mesmo, né, o xarope dietético, por sua vez, é formulado com edulcorantes não calóricos, como o Lincoln citou, sorbitol ou a sucralose, sendo uma opção mais segura para pacientes diabéticos. É o exemplo da intervenção, né, farmacêutica. A gente contactar o prescritor, às vezes na consulta lá com o médico não foi informado, ou o paciente acabou achando que não era relevante porque estava com uma tosse, citar ao médico que ele era diabético. Acontece muito. Às vezes o pé ali,
na UBS, na correria, no atendimento em que o paciente não é conhecido muito pelo médico e não informou. Às vezes, o que acontece muito, que a gente vê muito na prática, é o paciente acabar não achando que fosse relevante, até por um desconhecimento, ele informar sobre a doença, né? A anamnese seria importante. Comunicou o prescritor que o xarope era preparado à base de xarope dietético, conforme a fórmula descrita no compêndio oficial. Que você pode orientar para esse paciente? Para obter o controle de diabetes, o paciente deve apresentar mudanças além. Isso vai além do que a gente de ler a própria prescrição ali e dispensar, né? Então, assim, para um paciente diabético, já está em uso, já tem, ou às vezes não está se cuidando, eu acho que o cuidado farmacêutico nessa dispensação envolve até algo a mais que a gente pode dar e isso fortalece muito a nossa profissão. Além de uma alimentação saudável, é fundamental no controle da doença. Controle da pressão arterial, diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas, monitorar os valores da glicemia, monitorar com o tratamento farmacológico com rigor, o que que ele já está tomando, se, por exemplo, opte por manter um anticoagulante, um antiagregante, monitorar os efeitos colaterais ou as interações. Estar atento à medicação que podem conter açúcar, não só os xaropes, mas dragas, comprimidos. A gente tem uma pequena bibliografia do que foi utilizado até para a aula toda, então, se puderem tirar um print ou algo assim, vou deixar aqui na tela para vocês. Acabamos mais cedo, tínhamos. Esses eram os casos apresentados. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse terceiro caso? Ou ao curso em si? Eu, Eu só. eu, Eu, eita. sim, pode falar. Não, eu só queria valorizar a fala do Lincoln na questão da pureza, né? Eu acho que não ficou nem pelo próprio autor aí tão bem colocado como o Lincoln colocou, que é tão importante, né? Entender o que é que tá naquela prescrição, se aquele número tá ali, se aquela letra tá ali, ela tem um significado e eu tenho que levar em consideração isso, né? Exatamente. É entender a prescrição, né? Entender, ler a prescrição e conseguir não só lê-la, mas conseguir compreender o que é cada item. Valorizar, inclusive, esse tipo de descrição mais detalhada que não é tão comum de se ver. Alguém que tinha começado a falar, perdão, mas eu não consegui ver quem É, era. sou eu, Vânia. Oi, Eu Vânia. tenho uma dúvida da aula. É, eu não tive tempo de procurar, mas como aqui a gente está entre a gente, né, entre os colegas, talvez vocês consigam me ajudar. Porque lá no preparo de tinturas, os vídeos são ótimos, né? Porque a gente consegue visualizar e tal, dar algumas ideias, né? Então, tem um vídeo do preparo da tintura. E aí, na tintura, quando a droga é seca, a droga é umedecida primeiro, para depois adicionar, né? Por exemplo, a 10%, vai ser 10 gramas da droga mais 100 ml, correto? Só que qual a quantidade que eu uso para umedecer essa droga? Eu sei que depois, quando eu for filtrar, parte da umidade vai ficar na droga, né? Mas existe alguma referência, ou isso é da prática? Porque eu percebi que aqui é mais. Os vídeos me parecem que na prática Hum. isso foi adotado, mas na farmacopeia isso não está escrito. Não sei se alguém pode me ajudar a desvendar esse mistério. Ô, Vânia, eu vou te Você- falar sobre isso porque eu gosto muito de fazer extrato. E existe uma questão muito Perfeito. importante. A técnica, eu tenho que confessar, eu ainda não cheguei nessa parte dos vídeos do nosso curso, por conta de tempo mesmo. Aqui na minha cidade, amanhã não, perdão, na sexta-feira é feriado, padroeiro da cidade. Aí eu vou maratonar o curso e botar tudo em dia. Mas já vou me adiantar. Possivelmente a técnica utilizada foi a percolação. E a percolação, adotando o vaso percolador, existe um fenômeno físico muito importante que precisa ser considerado, que é quando a droga vegetal ela é embutida, a gente costuma usar o termo empacotado, dentro do percolador, e ela tem o primeiro contato com o solvente de extração, essa droga ela passa por um processo de entumecimento, porque as células, nós temos que lembrar que a droga vegetal é planta seca. Planta seca é constituída de célula.
E a célula vegetal, ela tem uma característica marcante diferente das células animais, que ela é revestida de parede celulósica, né? A parede celular. E isso então faz com que essa célula ali no material seco, ela esteja no estado da condição seca, ela fica colabada. Eu falo assim para os alunos, ó, tá murcha. Uhum. Por quê? Porque Uhum. ela perdeu água durante o processo de secagem. No primeiro contato com o solvente, ela vai entumescer intensamente e vai, digamos, se desarranjar dentro do vaso percolador, formando aqueles indesejados grumos ou bolhas ali no meio, o que impede um contato pleno do solvente e, por conseguinte, isso compromete a totalidade de extração. Por isso que a droga ela é umedecida antes. A gente chama esse processo de entumecimento prévio. E costuma-se fazer o seguinte: o processo de percolação, ele não tem uma relação direta entre o volume de solvente a ser usado. Isso precisa ser muito claro. Porque nós temos a quantidade de droga a ser usada e o volume final a ser obtido. Então, por exemplo, Uhum. para eu obter, vou fazer uma proporção aqui de. Vamos fazer uma tintura de 20%, que é 1 para 5. Eu vou usar 200 gramas de droga vegetal para obter, ao final, 1 litro de preparação. Aí eu vou ter uma tintura 1 para 5. Pode ser que para eu conseguir o esgotamento dessa droga, eu tenha que usar, vou chutar, isso depende da droga, eu posso ter que usar 12 litros de solvente. Aí você vai falar, nossa, mas no final você vai ter 12 litros. Vou ter 12 litros. O que eu tenho que fazer? Concentrar o produto final até ele reduzir a 1 litro. Então, quando a Entendi. gente faz o processo de entumecimento, você há de convir comigo que o volume que eu vou usar para entumecer não vai fazer diferença no volume final, uma vez que eu vou reduzir o volume. Mas tem um segredinho farmacotécnico. Se você coloca muito líquido no momento de entumecer, você forma uma papa. E essa papa vai gerar uma alta compactação dentro do percolador. E aí você vai contra duas forças físicas muito importantes, que é a força de capilaridade e a pressão hidrostática, que são duas propriedades físicas envolvidas no processo de percolação. Então você não pode molhar demais e nem deixar seco demais no momento de empacotar. E como isso varia grandemente conforme a droga vegetal, o estado de fragmentação dessa droga, se ela está grosseiramente pulverizada, se ela está rasurada, né? Depende do grau de divisão da droga e depende de outros fatores, até mesmo, acredite você, o tempo da droga vegetal. Uma droga vegetal produzida há 15 dias tem um comportamento diferente daquela que foi produzida, secada e triturada há 40, 60 dias. Por quê? Porque é material vegetal, ele sofre influência diversas, né? Então, em resumo, você acertou quase que a resposta mesmo. É a prática mesmo, é a manha. No final das contas, é a manha quem vai reger esse procedimento. Incrível, né? É, Muito obrigado, Lincoln. muito obrigado. Muito bom. Gostei. Muito bom mesmo. Carlos, queria falar? Não, não. Ah, tá, que tava. Acho que foi de anteriormente, então. Mais alguém? Senão a gente termina um pouquinho mais cedo hoje. Podemos descansar. Não sei se tá tão calor quanto aqui em Londrina, mas tá difícil até para descansar. Mas, no mais, muito É o obrigado dia a mais quente todos. aqui. Nossa, hoje foi complicado, ainda fora a poluição, né? Que tá, a fumaça era terrível. Gente, muito Tá bom, muito obrigado obrigado. quem participou, quem tirou um tempinho para participar. Se tiver alguma dúvida, nosso fórum e o nosso grupinho do WhatsApp lá, tá? Podem ficar à vontade. Algumas vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas estou sempre respondendo, tá bom? Obrigado a todos. Tenham boa Valeu, Muito noite a obrigado, todos. pessoal. pessoal. Boa noite a todos. Até Tchau, logo. tchau. Até logo. Obrigado, gente. Boa noite a todos.